eu vou pedir mais uma vez para os jornalistas, que eu sei que eles já entram escrevendo o seu nome, mas para dizer qual o veículo e o estado que eles estão falando. Se for sucursal, se for veículo nacional, por favor, só registrem, até para a gente poder organizar e tentar dar espaço para todo mundo. Bom, são 11 horas agora. Eu vou pedir o professor Nicoleles e o professor Sérgio Rezende, que são os coordenadores do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, para começar. Eu acho que não precisa de apresentações. O neurocientista Miguel Nicoleles já é uma pessoa bastante proeminente no nosso setor. O professor Sérgio Rezende, nosso ex-ministro de Ciência e Tecnologia, um grande ministro e tanto fez pelo nosso país. Então, eu vou dar espaço para eles agora, eles podem começar. Fiquem à vontade. Flávia, deixa eu começar, que eu vou fazer uma introduçãozinha bem geral, pode ser? Bem, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu quero relembrar alguns fatos importantes que alguns de vocês talvez não tenham conhecido. O Consórcio Nordeste é uma entidade que tem o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão dos 9 estados do Nordeste. Esse consórcio foi criado no ano passado, no mês de julho, quando começou a haver um desentendimento entre os governadores do Nordeste e o governo federal, eu chamo de desgoverno federal, e eles criaram, então, esse consórcio, é uma entidade de personalidade jurídica, que tem conta bancária, que faz transações, compras conjuntas e tal. E esse consórcio resolveu, diante do desgoverno federal em relação ao enfrentamento dessa pandemia, resolveu, no final de março, criar esse comitê científico. O comitê foi instalado a partir do dia 29 de março, portanto, temos aí 3 meses já completos de atuação. Logo no começo, nós formamos 9 subcomitês. Então, o conjunto do comitê científico é formado por representantes dos estados, a coordenação científica feita por Nicoleles e por mim, e a coordenação de gestão feita por Carlos Gabas. Nós temos, então, no conjunto de subcomitês, quase todos integrados por médicos, especialistas, nós temos cerca de 100 pessoas trabalhando. E, além disso, o projeto Mandacaru, ele recebe contribuições, ele é formado por contribuições voluntárias de todo o Brasil e também de fora do Brasil. Nós temos mais de 1.500 pessoas que fazem parte do projeto Mandacaru. Quero dizer, então, que nós entendemos muito bem a tensão dos governadores e prefeitos nesse momento, entendemos a pressão que eles fazem, que eles recebem, abrir o sistema para diminuir, aumentar a flexibilização do isolamento social, mas o nosso papel é mostrar o que a ciência recomenda. Então, a nossa atuação é feita através de recomendações que são públicas por meio dos boletins. Como sabem, ontem o boletim número 9. Bom dia. É o maior de todos que nós tivemos até agora, e ele realmente suscita muitas discussões, e nós vamos estar, então, à disposição de vocês, meu colega Nicoleles, para esclarecer todos os pontos que estão aí no boletim. Então, o boletim expressa a visão dos nossos cientistas da ciência. Ele, como eu falei, temos pressões econômicas, mas o nosso papel é zelar pela vida. Não vamos aceitar a atitude do prefeito de Itabuna, que diz: vamos abrir, morra quem tiver que morrer. Isso está errado. Isso é contribuir para um genocídio. Então, o nosso papel é zelar pela vida das pessoas. Obrigado a vocês.
Bom, eu acho que eu vou dar sequência. Eu vou passar, então, agora a palavra para o professor Miguel Nicoleles, que quer falar um pouco sobre os dados, os números e o nono boletim que o comitê publicou ontem. Então, professor, fica à vontade, pode tomar a palavra. A todos, muito obrigado, Flávia, muito obrigado pela introdução. Sérgio, eu queria fazer as suas palavras introdutórias, agradecer a todos os nossos colegas do comitê específico, tanto do comitê dos representantes, também dos subcomitês e do projeto Macaru, que contribuíram para esse boletim, como o Sérgio falou, é o mais detalhado. E, basicamente, gostaria de fazer rapidamente um sumário dele, muito rápido, para ter tempo das perguntas serem respondidas. Eu vou tentar compartilhar a tela, eu preciso que alguém me diga que está funcionando, porque eu vou mostrar um PowerPoint e fazer um sumário. A minha tela? Alô? Sim. Estamos vendo sim. Perfeito. Então, esse é a capa do nosso boletim, cujo tema central é a ocorrência de uma interiorização, né, da pandemia vindo da costa do Nordeste em direção ao interior. Nós notamos logo no começo dos nossos trabalhos, esse aqui foi o primeiro gráfico produzido a Rafael Raimundo, da Universidade Federal da Paraíba, que colabora com o nosso subcomitê de estudos estratégicos. Vocês podem ver aqui que, em abril, nós tínhamos quase toda a interiorana do Nordeste em azul, o que significa regiões, sub-regiões ou micro-regiões, 112, com apenas 50 casos, ou seja, menos de 50 casos. Nós não tínhamos notícia de uma explosão exponencial ou transmissão comunitária monta em toda essa área. E vocês viram aqui em vermelho casos em amarelo, casos de 50 a 400, o amarelo só 6 micro-regiões, principalmente na Costa, e 4 com mais de 400 casos, ou seja, explosão exponencial. À medida que passando, em maio, nós já tínhamos uma variação muito grande desse sistema. Aquelas 112 foram reduzidas para 48 micro-regiões com menos de 50 casos, o azul aqui. E o predomínio dessa distribuição começou a ser em regiões entre 50 e 400 casos e também um aumento de regiões com mais de 400 casos, em vermelho, que vocês podem ver espalhado aqui na costa, mas já começando a entrar, por exemplo, de Imperatriz, aqui no Maranhão. Mais recentemente, a última imagem que nós temos é essa, 20 de junho, vocês podem ver o aumento significativo das sub-regiões, casos acima de 400, 114 agora, 68 regiões estão com, basicamente, de 50 a 400 casos, e apenas 6 regiões chegaram, ainda tem azul, vocês veem essa região, ainda menos de 50 casos. Ou seja, houve um shift tremendo em direção ao interior. E este é o tema dominante que centrou todo esse boletim. Que quando nós começamos a dar a velocidade de crescimento de casos e óbitos no Nordeste, é para casos, essas figuras estão no boletim. Em verde aqui, por exemplo, nós vemos o crescimento dos casos na região metropolitana de São Luís, que começou dobrando a mais ou menos cada 7 dias no começo da pandemia. Mas quando o lockdown foi feito em São Luís, o resultado é muito bom, e vocês viram uma desaceleração da curva. Tem algum microfone aberto, fazer um barulho, fechar, seria ótimo. Ele fez uma desaceleração e caminha para chegar a uma aplicação a 15 dias. Mas vejam em amarelo aqui os casos do interior do Maranhão, acelerando bastante, e agora dobrando a cada 7 dias,
enquanto o Luiz está dobrando mais ou menos a cada 13, 14 dias. Ou seja, a velocidade de crescimento é o dobro do anterior. E isso que caracterizou um fenômeno que chamamos de bumerangue. Tá? Esse efeito bumerangue é o que nos preocupa. Vocês veem aqui em Maceió também, o interior crescendo rapidamente, da região metropolitana de Maceió. O efeito bumerangue, basicamente, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, eu não tenho de ouvido aqui. Estamos sim, estamos sim. Tá ótimo. Então, o efeito escrito no nosso boletim se refere ao fato O áudio que está cortando. começou no litoral. Bom, começou no litoral das capitais e depois foi se espalhando, os casos foram mirando para o interior. E agora, os casos do interior começam a retornar para as capitais. E a evidência disso é que temos nas capitais, São Luís, Fortaleza, Maceió, Salvador, um grande número de casos internados em UTI vieram do interior. Então, a gente basicamente tem a preocupação que essa onda de casos do interior vai ter um efeito importante nas capitais, caracterizando o que a gente chamou, por causa desse retorno, de efeito bumerangue. Vocês podem ver mais duas capitais aqui, o interior do Ceará versus região metropolitana de Fortaleza, que teve uma desaceleração muito importante depois do lockdown de 3 semanas da cidade de Fortaleza. Hoje, talvez, a capital do Nordeste do Brasil que tem o melhor controle nesse momento da pandemia. E vocês veem em João Pessoa também, mesma coisa. Interior crescendo, dobrando a cada 7 dias, e a capital que fez um lockdown na região metropolitana, basicamente respondendo desacelerando, de tal sorte que o interior está crescendo mais rápido do que a região metropolitana de João Pessoa. Bom, esse, então, é o tema dominante. Essa é uma situação global dos estados, tanto do ponto de vista de casos acumulados, como essa inscrição está feita no boletim, com grave, não vou bater aqui, porque, basicamente, o que é importante ressaltar, só vou saltar, vejam bem, São Luís, que realizou um lockdown importante, você curva com de óbito amarela, começa a desacelerar, e desacelera importantemente, atinge um outro platô muito mais lento de crescimento do que antes do lockdown. A mesma coisa vista com Fortaleza, que está dobrando a cada 7 dias o número de óbitos na cidade no meio da pandemia, mas vocês podem ver a desaceleração importante que ocorreu em Fortaleza, de tal que hoje ela está dobrando a 15 dias, ou seja, a metade a velocidade da aplicação de óbitos na cidade. Recife, coisa, vocês podem ver o efeito do lockdown. E, evidentemente, existem estados que nos preocupam, como o Rio Grande do Norte, né, onde a curva continua retilínea nessa escala logarítmica, ou seja, um crescimento ainda importante, exponencial, e, basicamente, outros estados. Isso tudo no boletim. Essa aqui é o cálculo da matriz de risco, muito importante nesse boletim, porque é feito nós temos o cálculo dividido em 3 mapas. O primeiro é qual é o estado de tensão do sistema de saúde. Vermelho é um estado muito importante, amarelo é um estado de alerta, vermelho é um estado de risco. Então, você tem os estados Sergipe, ainda pouco, Maranhão, Rio Grande do Norte, com certeza. Estado da epidemia é o que mede o crescimento, basicamente, da pandemia. Ao total, 13 parâmetros que nós temos por 3 critérios, 5 no segundo e 3 aqui. E aí, vocês veem que na pandemia, o Maranhão, como estado, já entrou no estado de alerta, é um estado melhor que estava no mapa anterior, mas no resto do Nordeste, um estado vermelho. E no termo isolamento social, a gente pode ver que o Nordeste inteiro, como o Brasil, teve uma Professor Nicoleles, desculpa te interromper.
eu posso te pedir um favor? Se você puder aumentar o seu volume aí, ou se você estiver usando fone de ouvido, porque a gente tem vários colegas com problema para te ouvir. Eles estão te vendo bem, mas não estão te ouvindo bem. Bom, eu infelizmente, no computador, eu não tenho fone de ouvido. Infelizmente, no nosso teste, estava funcionando bem, não tenho, infelizmente. Eu lamento, mas eu não tenho como fazer isso. Bom, essa aqui é o gráfico do monitor, mostrando aqui a distribuição de casos de risco. São 26 mil casos que nós estudamos para esse boletim, a distribuição por todo o Brasil. Eu represento o mapa atual de casos da região Sudeste e Nordeste, para vocês terem uma ideia da continuidade, e isso explica muito bem o espalhamento também entre regiões, porque se vocês unirem os pontos vermelhos aqui, laranjas, vocês estão basicamente vendo BR-16, que liga São Paulo aqui até Fortaleza, e no litoral vocês conseguem ver a BR-101, ok? Então, vocês veem que rodovias ligando o Nordeste tiveram um papel fundamental no pareamento dessa pandemia. Nós temos um boletim de dados tratado, eu não vou fazer isso agora, eu vou dizer a você voltar para o boletim, só para dizer o que nós temos, essa descrição da interiorização, e temos também, um minuto só, a descrição dos meios pelos quais a pandemia se espalhou da costa para o interior via a malha rodoviária leste. Eu mostrei para vocês só duas grandes artérias, a BR-116 e a BR-101. Nós temos rodovias que vão das capitais, como o Recife, por exemplo, que vão para Uruú, vão para todo o interior do estado. Essa malha rodoviária foi durante desse processo de interiorização. O boletim extenso, mas nós fizemos um sumário executivo, e depois, evidentemente, nós vamos responder perguntas específicas, mas nós acreditamos que onde a matriz de risco do nosso comitê indicar a necessidade de lockdown, isolamento social restritivo, deve ser feito baseado nos critérios, e da mesma maneira, nós estamos oferecendo aqui critérios claros, quantitativos, objetivos, para justificar qualquer tipo de isolamento ou afrouxamento. Isso está tudo escrito em detalhe, como um relatório de Oxford não seguiu as normas da Organização Mundial da Saúde em nenhuma região do Brasil, e como executar o afrouxamento. Bom, as recomendações do boletim nesse item, pela primeira vez, nós estamos recomendando as condições epidemiológicas e dada a atenção do sistema de saúde nas cidades abaixo, sugerimos um isolamento mais restritivo nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Itabuna e Teixeira de Freitas, na Bahia, Maceió, Aracaju, em Sergipe, Caruaru, em Pernambuco. Nós sugerimos que esse lockdown tem que ser com outras medidas, não sozinho, barreiras e controle de temporário de tráfego não essencial pelas grandes artérias rodoviárias que vão da capital, para o interior e que conectam as capitais. É importante que essas coisas sejam feitas juntas. Da mesma forma, nós recomendamos novamente, como o Estado, por exemplo, fez, criar as brigadas emergenciais de saúde que, usando os dados do nosso aplicativo Monitora, podem ir nas casas das pessoas e atacar o vírus onde nos ataca, diretamente, para quebrar a transmissão do vírus. Porque a transmissão do vírus só se quebra na ponta, na trincheira. Não consegue fazer isso de hospital UTI. Apesar de ser fundamental que os UTI sejam feitos, sejam ampliados, não há lugar no mundo que consiga ampliar leitos de hospital e de UTI a velocidade com que o espalha na cidade. Então, o Piauí que fez, já conseguiu mandar para o interior 60 cidades do interior foram atendidas pelo programa Ativa, que é o nome das emergências no Piauí. Foram mandadas
interior, e esse processo foi feito ativamente, já tem 1.000 testes realizados, 1.200, coberto 400 casos, próximos casos nesses lugares. Então, a gente renova o pedido das brigadas e também o pedido do uso do monitora por técnico. Então, aqui existem várias medidas escritas, e eu acho que eu vou parar agora para que a gente possa ter perguntas. Muito obrigado. Eu não sei, ouvindo ainda? Estamos. Oi, Flávia. Tentando agora, tentando desatualizar, perdão, remover a minha tela. Olá. Flávia, tudo bem? Você está aí? Pode falar? Olá, todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Sim. Agora? Alô? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Estão me ouvindo agora? Chegou. Meu áudio é vindo nesse momento? Indo a Pessoal, eu vou para uma Nossa, agora ficou mudo. Márcia, Eu vou... então acho que provavelmente Eu vou você fazer poderia... então uma pergunta, professor. comunique com ela no chat. A gente está pedindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu também peço que eles comentem evitar pontos da lei que normatizava o uso de máscara. Tá dando Doença, por favor, repita a sua... e também o uso de máscara. Bom, vocês estão me ouvindo? Agora vocês estão me ouvindo? Eu saio. Agora eu ouvi a... E a Flávia? Vai, Nossa Senhora.
o áudio e desligar a câmera, mas eu gostaria de pedir que já que a gente chegou na nossa do nosso chat. O estado, o veículo no qual trabalham. Por favor, faça as perguntas que nós selecionamos. Todo mundo, as pessoas, vocês estão me ouvindo agora melhor, gente? Sim. Agora o áudio está melhor, correto? Maravilha. Eu, inclusive, estou me ouvindo. Eu vou começar com as perguntas agora. A Alessandra, do jornal A União, pergunta: professora, ela gostaria que você repetisse as últimas informações sobre as ações para barrar a interiorização do vírus, e exatamente, então, se você puder repetir, quais são as ações que o comitê recomenda para barrar essa interiorização? Silêncio, onde é que eu estou aqui? Por favor. Estou sendo ouvida? Alô? Alô, eu estou ouvindo agora. Alô? Não. Alô? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo agora, Flávia. Professor, a pergunta da Alessandra, do Jornal A União, ela pede que você repita quais são as ações de recomendação do comitê para barrar a interiorização do vírus. As principais ações são as barreiras sanitárias nos grandes entroncamentos rodoviários. Se a situação for muito, os casos têm um crescimento muito grande em cada uma das localidades, você também fazer um controle temporário de carros particulares de fluxo, rodízios, como controles intermitentes de fluxo por esses entroncamentos. Nós listamos alguns por estado: Salvador, Feira de Santana, Recife, Guaru, Maceió, Arapiraca. Para cada estado, nós isolamos, identificamos quais são as rodovias fundamentais que precisam ter barreiras sanitárias e que precisam ter esse controle de fluxo para reduzir a interiorização. As capitais que precisam entrar em lockdown também podem se valer do uso das brigadas para o interior, para as cidades ao longo dessas rodovias, onde o espalhamento de casos ocorre primeiro. Então, você pode dar essa priorização para as cidades ao longo das rodovias. E, evidentemente, em cada localidade, é preciso que seja feito o isolamento social para que a gente volte aos índices que nós tínhamos em maio, no começo de maio, por exemplo. Professor Thiago Pereira, do G1 da Bahia, pede que vocês comentem, aí fica a critério de você ou do professor Sérgio Rezende, quem vocês escolherem, sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro em vetar pontos da lei que normatizava o uso das máscaras. Eu posso falar um pouquinho, Miguel Nicoleles pode falar. Eu tenho dado muitas palestras sobre a evolução dessa epidemia em vários locais. Está muito claro para
toda a comunidade científica que acompanha com detalhe o que está acontecendo, que, como não existe tratamento farmacológico para combater a Covid, a infecção do coronavírus, que seria feito por uma vacina, a única receita da ciência é o isolamento social. As pessoas devem se isolar. Nos casos em que as pessoas não podem fazer isso, por alguma razão, é muito importante que elas usem as máscaras, porque está provado também cientificamente que a máscara impede que uma pessoa seja contaminada por gotículas emitidas por outra pessoa, porque seria transmitida por uma pessoa para outra. Pois bem, desde o começo dessa epidemia no Brasil, o presidente da República tem feito pouco caso da doença. No começo, dizia que essa doença não era séria, seria uma gripezinha, um resfriadinho. Depois, praticamente, ele demonstra que não acredita na recomendação dos cientistas. Ele é contra o confinamento social, participou e continua participando de manifestações de pessoas, e ele é contra o uso da máscara. Nós temos uma projeção feita por um colega do subcomitê de simulações, que é o seguinte: essa projeção foi feita há 2 semanas, ela mostrava que o Brasil ia chegar no dia 1º de setembro, de julho, ia chegar a 61 mil óbitos. E foi o número que nós tivemos ontem, mais de 61 mil óbitos. Isso porque o confinamento social no Brasil é pequeno, inferior a 40%. E um colega de projeção mostrando que se o confinamento social fosse de 60%, o Brasil teria 40 mil vítimas. Em vez de ter 1 mil óbitos, o Brasil teria 17. A diferença é 44 mil. Então, o presidente da República é um dos responsáveis por 44 mil mortes no Brasil no momento. É por isso que tem pessoas que dizem que ele pode ser julgado por genocídio. O presidente da República tem uma atitude completamente irresponsável em relação a isso. Só queria falar uma coisa, complementar ao Sérgio, um detalhe, que as máscaras têm sido recomendadas em todos os países do mundo, não existe nenhuma exceção, e nós todos temos acesso aos dados, a nossa nota técnica ficada logo no começo do comitê, estudos técnicos mostrando o benefício das máscaras, e dizer que nós continuamos defendendo integralmente o seu uso em todo o país. A Ismia Carini, do jornal Povo, ela pergunta: o número de casos de coronavírus no interior do Ceará tem se elevado, a exemplo de Sobral e outras cidades que já superaram em 50% a marca de 100 mil. A marca por 100 mil habitantes de Nova York. O que fazer para evitar que esse agravamento no interior venha causar uma nova onda na capital? Como vocês avaliam as medidas de isolamento nessas regiões do interior? Veja, no começo da pandemia, o Nordeste estava liderando vários estados, várias cidades, mesmo capitais e do interior, estavam com os melhores índices de isolamento social do Brasil. Então, foi possível estabelecer índices acima de 60%, até mais. Então, essa marca foi atingida, é possível, e a forma, como o Sérgio falou, a forma de combater esse bumerangue e também diminuir os índices de casos por 100 mil, que nós temos recordes mundiais no Brasil. Em pequenas cidades, com 12, 15, 20 mil habitantes, nós temos números acima de 4 mil casos por 100 mil habitantes. Então, as medidas são essas, conseguir manter e aumentar o isolamento social e fazer a busca ativa
pelas brigadas emergenciais de saúde dos casos nas casas das pessoas. Nós temos que ter agentes de saúde, médicos, enfermeiras que vão nas casas das pessoas, examinam, testam, medem a saturação de oxigênio com oxímetros e, se for necessário, ajudam essas pessoas a se isolarem dos seus familiares, quer nas próprias casas, como foi feito no Piauí e mesmo na Bahia, em equipamentos públicos, como escolas, ginásios, para que a gente possa quebrar a transmissão do vírus onde ele ataca a gente. E aí as capitais que já estão num grau, já passaram por um grau de sobrecarga muito grande do seu sistema hospitalar, precisam estar atentos esse fluxo de pacientes graves que vai chegar nas capitais, vinda do interior, porque, na maioria dos casos, os pacientes já chegam precisando de UTI. Então, nós temos fenômeno de enfermarias com baixa ocupação ou menor ocupação do que no começo da pandemia e UTIs ainda sobrecarregadas. E UTIs onde as pessoas vindas do interior estão começando a ficar majoritárias, estão começando a ser a maioria. Pablo Reis, da TV Aratu, pergunta, diante de imagens de aglomerações, inclusive eventos de entretenimento, gastronomia, bares e restaurantes em Rio e São Paulo, quais os melhores e os piores cenários que os cientistas conseguem prever? Flávia, não ouvi você. Você pode repetir? Cortou para mim aqui. Posso repetir, sim. O Pablo Reis, da TV Aratu, pergunta que, diante das imagens de aglomerações, inclusive de eventos de entretenimento, gastronomia, bares e restaurantes em Rio e São Paulo, quais os melhores e os piores cenários que os cientistas conseguem prever? Bom, a gente só precisa olhar para os Estados Unidos hoje para ver o que deu. No Texas, o governador do Texas permitiu a abertura de bares e restaurantes e começou a realizar até eventos. Ocorreram eventos no Texas. E hoje, se a gente for ler as notícias de hoje dos Estados Unidos, houve uma explosão de casos no Texas. Os Estados Unidos estavam acumulando até ontem quase 50 mil casos novos, depois de ficar 3 meses num platô na ordem de 20 mil casos por dia. E aí a mesma coisa aconteceu na Flórida, que como o Texas decidiu abandonar o isolamento completamente, abriu as praias, abriu os restaurantes. E na Califórnia, que é o estado mais populoso americano, as explosões foram simultâneas. Então a gente sabe bem o que pode acontecer quando você libera prematuramente ações... Se pudesse sugerir, alguém você quer conversar? A mim só ocorre tranquilidade. Não. Ô, Dora, a gente tem pouquinho tempo para falar sobre um outro assunto, o possível anúncio oficial do novo ministro da Educação, né? A gente teve, antes do escândalo Decotelli, já o nome de Renato Feder circulando por aí. Agora, ao que tudo indica, ele deve ser anunciado hoje. Será que a gente tem mais um embate, Dora, entre a militar e a teológica? Por favor, para fechar. Eu não gosto de colocar coisas assim, embora isso seja mais simples. Obrigada. Eu pedi... Professor, me desculpa, você pode repetir de onde você estava, por favor? Tem convidados ainda com a câmera aberta. A gente está pedindo todo mundo para tirar, para fechar a câmera, fechar o áudio e deixar só os professores e eu, que sou a mediadora, falando. Agradeço. Eduardo Araújo, por favor, feche a câmera. Bom, enfim, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Sim, desculpa, professor, eu vi que alguém entrou com o áudio aberto. A gente está orientando desde ontem que isso não acontecesse, mas enfim. Vamos lá. O Daniel, do Jornal Correio. Na Bahia, muitos casos de imigrantes do Sudeste, tiveram muitos casos de imigrantes do Sudeste trazendo vírus para cidades do interior. Como barrar esse fenômeno? Houve ineficácia nos sistemas de barreiras sanitárias?
Veja, a barragem desse fenômeno é exatamente pelo controle do fluxo das capitais para o interior. Isso nós discutimos já nos primeiros boletins lá atrás, e vários estados, como a Bahia, a Paraíba, o Piauí, o Maranhão, criaram essas barreiras. Ocorre que as barreiras elas foram feitas para restringir, diminuir, testar as pessoas, o fluxo das pessoas também, e para testar pessoas nos automóveis, nos caminhões, que é muito importante. Agora, a gente ainda não fez no Brasil o que foi feito na China, o que foi feito na Alemanha, em certos lugares da Inglaterra, onde o fluxo foi criado sistematicamente de veículos por rodovias, através dos chamados rodízios de carros particulares, que é feito, por exemplo, há muitos anos na cidade de São Paulo, ou mesmo a proibição intermitente, por algumas horas por dia, ou por um dia pela semana, fluxo de automóveis de regiões de alto risco. Isso foi feito na China, com grande sucesso, na província de Wuhan, na área de Wuhan, na província de Hubei, onde o fluxo de automóveis saindo de Wuhan e chegando a Wuhan foi proibido. Isso permitiu que não houvesse o espalhamento para outras províncias da China. Só mais recentemente agora a gente viu um grande aumento de casos em Pequim, mas foi por outra razão. Então, a forma de fazer isso é bem conhecida. Nós temos estudos muito detalhados do fluxo de trânsito do Nordeste, que nós estamos fornecendo a todos os interessados. Olha, eu pediria para alguém que está com o microfone ainda aberto, fechar, porque é impossível falar com o microfone assim. É realmente impossível. Eu peço a gentileza de fecharem os seus microfones. Enfim, há todos os mecanismos de controle de fluxo para reduzir essa infecção no interior, ela é conhecida. Todos os mecanismos são conhecidos. Então, eles só precisam ser implementados de maneira síncrona por todo o Nordeste ou por todo o Brasil, que seria o ideal. E aí eu volto ao Sérgio, a questão do Sérgio. A falta de um comando central no Brasil, vindo do Ministério da Saúde, que poderia ter impedido esse fluxo pelo país todo de uma maneira organizada e sincronizada, prejudicou demais a todas as regiões nesse processo de interiorização, que ocorreu em todo o Brasil. Perfeito, professor, muito obrigada. Eu acho que a gente já respondeu isso, mas a Lise, da Rádio Educadora, pede que a gente repita por que a indicação de lockdown no interior da Bahia. As indicações de lockdown em Feira de Santana, Itabuna e Teixeira de Freitas são feitas da mesma maneira, pelo grande sobrecarga do sistema de saúde, dos poucos leitos de UTI e pela crescente de casos. Em Feira de Santana, evidentemente, Teixeira de Freitas, a mesma coisa, onde a gente notou um influxo grande por causa dos eixos de rodoviários também, de casos chegando, um aumento muito grande. Feira de Santana é um caso bem típico disso, e Teixeira de Freitas também, e a necessidade de barrar essa transmissão, essa reprodução do vírus em condições tão adversas, porque o isolamento social caiu muito e a sobrecarga do sistema de saúde aumentou muito. Perfeito, professor, muito obrigada. A Juliana, da TV Bahia, pergunta: quais os critérios utilizados para possibilitar um plano de retomada das atividades? Nós deixamos isso bem claro no boletim. Existe uma extensa descrição provida pelo nosso subcomitê de epidemiologia, e a matriz de risco que nós publicamos no boletim 8, que nós estamos usando desde então, é usada com critérios muito claros, objetivos, relativos, são 13 parâmetros, e a descrição de todos esses critérios está bem detalhada nas recomendações, a parte do boletim que diz respeito às recomendações, que estão, basicamente, eu estou pegando a página aqui, preferência sua, as recomendações começam na página 14 do boletim, são 10 páginas de recomendações que detalham
especificamente o que precisa ser feito e como deve ser feito, critérios epidemiológicos claros, critérios da sobrecarga hospitalar e do isolamento social. Tem que usar os 3 tipos junto, com o mesmo peso. Obrigada. A Luciana Araújo, do blog do Barreto. O Rio Grande do Norte deu início ao plano de retomada da economia e nessa semana já permitiu a abertura de alguns segmentos. Dada a situação do Estado, qual o posicionamento do comitê em relação a isso? Ainda há indicação de lockdown para o Estado? Sim, a posição do COAR, ela não recomenda a liberação em nenhuma fase. O Estado ainda tem uma sobrecarga do sistema de saúde importante, acima de 90%, quase 100%. Os índices ainda são muito altos. O crescimento, a replicação do vírus no Estado ainda é extremamente significativa. Nós temos clara determinação de que essa abertura não é justificável e nós somos apoiados, membros do Comitê Local do Rio Grande do Norte, que também se posicionaram claramente na imprensa. É possível fechar os microfones, Flávia? Fechar todos os microfones, porque é impossível falar com esse som. Sim, sim. Eu, inclusive, estou pedindo, quem está dando suporte a gente, eu vou pedir ao pessoal do Mandacaru, que tem condição, de entrar no perfil das pessoas que estão com o microfone aberto e fechar, por favor, porque algumas pessoas entram e não percebem que elas estão com o áudio aberto e isso atrapalha. Eu peço desculpa, professor, e eu peço que se você puder continuar, a gente vai tomar essa atitude. Muito obrigada. Imagina, não tem problema. Então, basicamente, a posição do Comitê Nosso do Nordeste está descrita no nosso boletim. Nós somos realmente contrários a qualquer tipo de abertura no Rio Grande do Norte. Pelo contrário, nós reenfatizamos a necessidade de ampliar o isolamento social, bloqueios na BR-101, bloqueios de barreiras sanitárias, estudo de controles de fluxo, principalmente de Natal para Grande Natal e para Mossoró. Nós reiteramos que as cidades da Grande Natal, como, por exemplo, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, ainda têm índices de crescimento muito importantes do vírus e crescimento de pacientes graves. Então, ainda não há justificativa alguma para a abertura no estado do Rio Grande do Norte. Desculpa, eu estava sem áudio quando eu comecei a fazer pergunta. A Yala Sena, do portal Cidade Verde, de Teresina, no Piauí. O Piauí vai retomar as atividades na segunda-feira. Há o risco do efeito bumerangue em outras cidades fora de Teresina, que é a capital? Como vocês veem como positiva, quais ações positivas que o Piauí tomou para combater a Covid no estado e quais as negativas? Há recomendação de lockdown para o Piauí? Veja, o Piauí continua se mantendo com os melhores índices do Nordeste desde o começo da pandemia. O manejo feito desde março até recentemente tem grandes indicadores. O uso das brigadas emergenciais de saúde, chamadas busca ativa, combinado com o isolamento social do Piauí, que foi um dos mais altos do Brasil, as barreiras sanitárias nas estradas e nas fronteiras do Piauí mostraram que essa estratégia casada, como implementada no Estado, tem, sim, toda a chance de sucesso e explicam os melhores índices do Piauí em relação a todo o Nordeste. Então, há que se congratular e laudar os prefeitos, o governo do Estado, por esse empenho. Agora, o vírus ele é muito difícil de controlar. Então, nos grandes centros do Piauí, por exemplo, Teresina começou a ser pressionada. A estadual de saúde, que ainda tem uma taxa de enfermaria muito baixa de ocupação, graças a todas essas medidas que foram tomadas, está começando a ter uma taxa de ocupação de UTI mais alta.
essa taxa de ocupação da UTI já pode refletir o efeito bumerangue vindo do interior, casos graves que estão vindo do interior. É possível que o efeito bumerangue também ocorra em outras grandes cidades, como Picos, por exemplo, Parnaíba, no litoral. Então, esse efeito seria restrito só a Teresina, mas ele ocorreria em todas as cidades, não só do Piauí, mas como do Nordeste, que tivessem disponibilidade de grandes equipamentos hospitalares, com leitos de UTI, que permitissem a internação. Então, o Piauí, ele até agora foi espetacular. Nós só estamos com a preocupação em Teresina, nesse momento, por causa do efeito bumerangue e do crescimento da taxa de ocupação das UTIs. Então, a abertura tem que ser muito cuidadosa, porque ela, nesse momento, ela ocorre ainda com taxas de crescimento. E essa é a observação, a recomendação que nós fazemos para todo o Nordeste. Com taxas de crescimento e crescimento de ocupação de UTIs, o afrouxamento do isolamento ou medidas de abertura devem ser contidas. Elas não podem ocorrer no meio desse cenário. Perfeito, professor, obrigada. Eu vou fazer a Patrícia Tosta e o Ezequiel Oliveira, do Portal Saúde. A ivermectina é um medicamento promissor para profilaxia, como há relatos? Veja, eu não vou comentar relatos esporádicos de um caso aqui, um caso lá, porque não existe uma recomendação genérica de estudos randomizados com grande número de pacientes com essa droga ainda. Não existe nenhuma recomendação da Organização Mundial de Saúde, nem do FDA americano, do CDC. Então, seria completamente irresponsável da minha parte, mesmo porque eu não sou clínico, eu sou médico, mas não pratico medicina nesse momento, me basear em estudos de descrições de um caso ou dois que não servem para ditar terapêutica, ainda mais de uma infecção tão séria como a do coronavírus. Nós tivemos um exemplo claro da cloroquina, onde todo o marketing que foi feito no Brasil e nesse uma droga cujo efeito é absolutamente nulo em qualquer fase da doença pelo coronavírus, a se transformar num coquetel de salvação, na bala de prata. E não é de forma alguma, tanto que foi abandonada pela Organização Mundial da Saúde. Então, nesse caso, também não tem um parecer clínico confiável que me permita fazer um posicionamento oficial. A Arline Lins, da TV Globo de Pernambuco, ela pergunta: em Pernambuco, passamos dos 100 mil testes realizados há poucos dias, mas quase metade deles são testes rápidos. É possível que isso acabe gerando uma pressão maior no sistema de saúde do Estado, com o aumento de casos do interior, como dito no boletim de vocês? O Grande Recife retoma as atividades. Isso pode ser um risco para uma returbinada de casos, da curva de casos novos no Estado novamente? Sem dúvida, qualquer retomada de casos, qualquer abertura pode levar a uma retomada de casos. A região metropolitana de Recife fez um isolamento rígido, mais rígido. Nós notamos o efeito, houve uma queda na região, houve uma queda na cidade de Recife, mas ela não é uma queda determinante, ela é definitiva, mesmo porque ainda há um resquício de transmissão clara ocorrendo. Então, qualquer abertura de shoppings, de restaurantes, de bares, como aconteceu na Alemanha. Por exemplo, a Alemanha, numa região muito importante, mais populosa do país, num dia eles estavam com um fator de replicação de 0,6. No dia seguinte, tinha pulado para 1,3. É muito rápido. A variação desse fator, que indica que está ocorrendo um grau de transmissão, qual é o grau de transmissão do vírus, ele muda muito rapidamente, ele oscila muito rapidamente. E uma vez que ele oscila, ele pode levar a um aumento súbito dos casos. E nós estamos vendo isso nos Estados Unidos. Eu já dei aqui o exemplo do Texas, da Califórnia e Flórida, eu não falei do Arizona, que tinha uma taxa mínima, de casos muito pequeno. Bastou voltar, permitir o fluxo de aviões e carros vindos da Califórnia, de outros lugares do sul-oeste americano,
para que o Arizona explodisse. E quando o Arizona explodiu, os casos cresceram rapidamente, a ponto deles terem que fechar tudo de volta. Por isso que abrir, relaxar, é um processo muito difícil, é muito delicado. Ele tem que ser guiado por critérios muito objetivos, muito claros, levando em conta, evidentemente, toda a dinâmica dos estados, a situação dos estados, eu entendo isso, mas qualquer abertura que não seja feita de forma adequada pode levar rapidamente a um crescimento de casos e de óbitos novamente, que vai sobrecarregar o sistema. E o sistema das capitais, como ele já está sobrecarregado, apesar do alívio recente em alguns lugares, os casos vindo do interior podem dar uma sobrecarga muito rápida, numa questão de dias. Então, é por isso que nós fizemos esse alerta. O Arturo Samana, da ADUSC, em Itabuna, como o próprio Sérgio Rezende começou na apresentação dele, o prefeito Fernando Gomes ameaçou de morte a população para reabrir o comércio no dia 9/7. Como fazer para que o relatório seja respeitado frente a esse tipo de decisão? Bom, como eu vou deixar o Sérgio também falar, se agora você quer uma pergunta, eu posso só... Eu não consigo falar. Pessoa, me desculpa. Gente, eu vou pedir, por favor, eu vou pedir para quem está com a câmera ligada ou o seu áudio aberto para fechar, para que a gente possa ouvir tanto o professor Sérgio Rezende quanto o professor Miguel Nicoleles da melhor forma possível. Professor, eu vou pedir para você retomar. Se você precisar, eu posso repetir a pergunta. Não, eu estava falando que eu achava que era o Sérgio dar a resposta dele e eu só complemento. Veja, não há muito o que fazer em relação ao que o prefeito disse, né? E, infelizmente, nessa questão da pandemia, nós temos certos posicionamentos que me lembram posicionamentos religiosos. E isso não é privilégio apenas do Brasil. Entre os países que têm o maior número de óbitos por milhão de habitantes, estão o Reino Unido e a Suécia. Porque desde o começo daquele espalhamento da epidemia naqueles países, os governantes não acreditaram que essa epidemia pudesse trazer tantas mortes. Então, eles não tiveram um posicionamento em favor do confinamento, do uso de máscaras, relevaram o papel dessa doença. Então, nós não podemos fazer nada. O que podemos fazer é divulgar e, eventualmente, mostrar que o prefeito está completamente errado. Eu estou convencido que ele está errado, nós estamos convencidos que ele está errado, e isso vai aparecer claramente. O número de casos em Itabuna, a partir de um posicionamento desse, do dirigente, infelizmente, vai trazer prejuízos de prazo mais longo para Itabuna. Eu queria complementar, concordando com tudo que o Sérgio falou, que o nosso comitê, desde o início, está claro que nós temos um papel consultivo de fazer sugestões e recomendações aos gestores do Nordeste. Nós não temos nenhum papel operacional. Nós fazemos o trabalho de coleta de informação, discussão, sumarizamos as melhores práticas, as melhores iniciativas e sugestões vindas do mundo científico e oferecemos a todos os gestores, com toda a transparência, e a toda a sociedade brasileira. Ontem mesmo eu tive uma longa conversa com o presidente do Consórcio Nordeste, governador da Bahia, governador Rui Costa, uma conversa extremamente produtiva, onde eu esclareci todos os pontos do boletim, e isso tudo é transmitido a todos os gestores para que eles tomem as suas decisões mediante a avaliação só desses aspectos científicos e médicos e clínicos, mas outros aspectos multidimensionais que só eles têm acesso. Nós não temos acesso a uma série de coisas. Então,
esse diálogo científico-político, científico-social, está sendo feito por eventos como esse aqui, uma conferência de imprensa, divulgação dos boletins, conversa com a sociedade, membros do nosso comitê têm conversados com uma variedade de movimentos sociais, têm participado de reuniões com religiosos, com economistas, com uma série de pessoas, de vários segmentos da sociedade, para esclarecer, e eu gostaria de chamar a atenção que esse boletim também contém 2 aspectos fundamentais, uma descrição de medidas econômicas de suporte às pessoas mais vulneráveis do Nordeste, feita pelo nosso Comitê de Políticas Públicas e Econômicas, e uma sessão inteira devotada à segurança da criança. Dado o grande aumento de casos de violência contra a criança, nós começamos a introduzir, através do projeto Mandacaru, de um grande grupo, coordenado pelo professor Sérgio Fork, uma série de sugestões e recomendações para apoiar um movimento de segurança alimentar e segurança mesmo das crianças em toda a região Nordeste e no Brasil. Isso consta do nosso Boletim 9. A Joana da Rádio Maranhão faz uma pergunta para o professor Sérgio Rezende. Professor, como o senhor acha que as atitudes do governo federal, no início da sua apresentação você falou isso, influencia as atitudes de gestores municipais ou estaduais que se comportam longe das recomendações científicas? Como que o governo federal tem influenciado nesse sentido? Olha, o governo federal tem influenciado negativamente em tudo que se refere à pandemia. E ele influencia prefeitos e governadores que são alinhados, né, ao governo federal, mas ele influencia muitas pessoas. Mesmo em estados onde os governos decretaram isolamento social, o isolamento social nunca foi tão alto quanto deveria ser, 60%, 60% a 70%, são números ideais, que foi o que a Alemanha fez. Então, grande parte das pessoas não fica em casa exatamente porque acredita no que o presidente da República está dizendo. O presidente da República se meteu de forma completamente irresponsável desde o começo, como eu disse antes, primeiro dizendo que a doença não era importante, segundo, dizendo que o confinamento social não era importante. Agora ele acabou de vetar o uso, projeto de lei aprovado na Câmara, o uso de máscara. E o presidente fica inventando receitas médicas, ele fica inventando medicamentos cuja eficácia não são comprovadas cientificamente. Então, o governo federal, como eu disse antes, é responsável por essa epidemia, está com um número de vítimas tão grande no Brasil. Ontem, para nossa tristeza, o Brasil ultrapassou 1,5 milhão de pessoas com caso de Covid. E ultrapassou 61 mil mortes. Como eu disse antes, se você não viu, se o Brasil tivesse, a partir de 1º de abril, adotado um confinamento de cerca de 30%, com as pessoas seguindo orientação adequada, correta do governo federal, do governo estadual e da prefeitura, o Brasil teria apenas 17 mil mortes. Então, essas 44 mil vidas que foram perdidas no Brasil são, em parte, devido à atitude completamente irresponsável do presidente da República e seguido de muitos governantes. A gente está quase encerrando, porque a gente está chegando no nosso horário. Se alguém mais tiver pergunta, por favor, envia nesse momento. Eu vou fazer uma agora. O Tiago Pereira, do G1 da Bahia, pergunta: professor, no caso de Salvador, o boletim indica recomendação de lockdown e afirma que a estratégia de fechamento por bairro já não surte efeito. Como o comitê chegou a essa conclusão? Basicamente, nós estudamos Salvador por mais de um mês, seguindo a curva de casos e a velocidade, né, da ampliação desses casos e de óbitos na cidade, e também a variação
basicamente, da ocupação dos leitos de UTI. Tivemos várias oscilações, uma vez, às vezes subia para 86%, aí descia para 80%, caía um pouco abaixo de 80%, várias oscilações, mas aí essa ocupação foi se consolidando ao redor de 80%, um pouco acima, e a gente viu, pela análise contínua dos dados de Salvador, que havia uma aceleração desses casos, e havia também basicamente, na cidade de Salvador, uma dinâmica que mostra que ele pode aumentar, que essa aceleração pode aumentar ainda. Então, foi por isso que nós fizemos essa recomendação pela primeira vez. É a primeira vez que a gente faz essa sugestão para a cidade de Salvador. E, veja, nós temos no boletim os gráficos de crescimento de velocidade. E a gente viu que, recentemente, Salvador deu uma guinada para cima, a ponto de ter encontrado a curva da cidade de Fortaleza, que está numa descendente, mas a Fortaleza era bem maior, o número de casos, bem mais rápida a velocidade de crescimento, mas graças ao lockdown eficiente, houve uma desaceleração e Salvador está indo numa direção oposta. Salvador, os casos estão duplicando agora mais ou menos a cada 16 dias. Empatou com Fortaleza. E, por exemplo, Recife desacelerou muito mais do que Fortaleza e São Luís ainda mais. São Luís está dobrando a velocidade a cada, deixa eu ver, mais ou menos 22, 23 dias. Então, nós vimos que a curva de Salvador estava num momento crítico. E, por isso, esse aviso nesse momento. Como eu disse, a gente está chegando no nosso final, então a gente vai encerrar para as perguntas. Eu vou fazer a última, que está bem relacionado, professor Nicoleles, com o que você falou sobre os dados sobre as crianças. No boletim é dito que as estatísticas revelam um aumento significativo da violência contra crianças e adolescentes em todos os estados durante a pandemia. Qual é a fonte dos dados analisada pelo consórcio e, de forma geral, como a violência contra essas faixas etárias pode ser combatida? A pergunta é do Nicolas, do Ceará, do Diário do Nordeste. Então, essa fonte é o grupo de estudos formado pelo Projeto Mandacaru, que contém especialistas em direitos humanos, especialistas em direito da criança, pessoas de todas as áreas das ciências humanas relacionadas aos adolescentes, jovens, pessoas relacionadas aos direitos das mulheres também, das minorias, e esses detalhes vão ser fornecidos, como diz o boletim, numa nota técnica a ser publicada rapidamente, nos próximos dias, no nosso site. E essa nota técnica vai conter extensivamente as referências, as estatísticas, para mostrar, a gente não tinha condição de pôr isso tudo no boletim, para mostrar a gravidade do problema. E esse é só o primeiro relatório, nós vamos ter outros específicos relacionados a outros aspectos da violência domiciliar, como eu já falei, violência contra as mulheres e violência contra as minorias, que aumentou, todos esses parâmetros foram medidos e o aumento é muito grande. Então, eu refiro o senhor, nos próximos dias, provavelmente na segunda-feira já, nós vamos ter no site do nosso comitê a nota técnica descrevendo as fontes, as estatísticas e as recomendações para mitigar nos próximos meses esses índices que realmente saíram do patamar aceitável há muito tempo. Perfeito. Eu vou pedir, professores, para vocês, a gente já chegou aí, já são quase 12:10, eu vou pedir para vocês fazerem uma finalização e vou pedir aos nossos colegas que permaneceram até agora, agradecer a presença de todo mundo, e se tiverem mais perguntas, podem mandar no chat, podem mandar no e-mail, nos contatos, no começo da conversa, que a gente vai tentar responder isso na medida do possível. Então, eu vou pedir o professor Sérgio Rezende para poder fazer suas considerações finais e, na sequência, o professor Miguel. Professor Sérgio Rezende, me ouve?
Professor Sérgio Rezende? Será que o professor Sérgio Rezende caiu, gente? Alguém está vendo ele aí? Não estou vendo, não. Sugiro chamar o professor Miguel, que eu vou procurar localizar o professor Sérgio, ok? Perfeito. Então, vou pedir o professor Miguel para fazer as suas considerações finais. Bom, primeiramente, queria agradecer a Flávia, a Márcia e todos os membros, a Lúcia, do Projeto Mandacaru, que organizaram essa coletiva. Agradecer a todos os jornalistas. Nós temos... o papel do jornalismo é muito importante nesse momento de pandemia, para disseminar as informações verdadeiras, cientificamente corretas e que podem salvar muitas vidas. Eu queria agradecer a todos os membros do comitê, dos subcomitês, do Projeto Mandacaru, que participaram do trabalho árduo de criar esse documento, que é o mais extenso, mais detalhado da história do nosso comitê, de 3 meses, e queria deixar essa mensagem que, apesar das dificuldades, apesar de todos esses dados preocupantes, nós temos, sim, no Brasil, mecanismos para mitigar e ganhar essa batalha da pandemia do coronavírus, desde que a gente articule estratégias que foram descritas aqui em outros documentos, de uma maneira coordenada por toda a região Nordeste, e como o professor Sérgio comentou, o ideal seria que fosse coordenada por todo o país, porque nós precisaríamos ter uma estratégia nacional que se baseasse na ciência, tirasse vantagem do Sistema Único de Saúde brasileiro, que em muitos países foi considerado um dos fatores que faria o Brasil não correr ou não sofrer tanto com essa pandemia. Infelizmente, nós não tiramos ainda vantagem do SUS e da saúde da família. Ou seja, a coordenação da tecnologia de monitoramento, das análises científicas, com a possibilidade de levar brigadas de saúde para as populações nas suas casas, os bloqueios sanitários, os bloqueios rodoviários, têm, sim, chance de oferecer à região Nordeste uma forma de reduzir o impacto humano dessa tragédia e reduzir o sofrimento humano em todos os municípios dessa nossa região. E o nosso comitê vai continuar trabalhando arduamente para oferecer tudo aquilo que for possível de melhores sugestões e práticas aos gestores do Nordeste. Muito obrigado. Chegou uma pergunta e o colega pediu muito que seja respondida. Eu vou fazer ela, então, para o professor Sérgio Rezende e vou pedir que, na sequência, ele faça suas considerações finais para a gente não se alongar, porque eu sei que os dois, tanto o professor Nicoleles quanto o professor Sérgio Rezende, são muito ocupados e a agenda deles tem estado bastante cheia nessa situação de pandemia. O Arturo Samama, da ADUSC, ele pergunta o seguinte: a situação de Ilhéus está no mesmo patamar de Itabuna. Isso foi mostrado num relatório feito pela UESC. Assim, seria recomendado o lockdown em Ilhéus com 100% de ocupação nos leitos de UTI? Olha, certamente a recomendação vale para os municípios. Como o professor Nicoleles já referiu mais uma vez, nós temos no site do nosso comitê, para quem não conhece, é muito importante que veja, é muito informativo. Eu peço à Flávia que, no final, ela põe aí o nome do site. Ela tem uma matriz de risco muito detalhada e mostra como cada prefeito pode calcular a situação que ele está. Ou fica como está, com o sistema aberto, ou faz um confinamento, ou faz um lockdown. Então, com mais de 85% de utilização dos leitos de UTI, os prefeitos têm que ficar de sobreaviso. Se chegar a 90%, tem que decretar o lockdown. E o prefeito, num caso como esse, é muito importante. Também queria dizer, aí vou encerrar, que o papel da imprensa, da mídia, a mídia de todas as formas, a mídia de rádio, televisão, as mídias sociais, os blogs, é muito importante, porque nós temos uma luta, que é uma luta de combate entre quem acredita na ciência, no conhecimento, e quem não acredita na ciência. Então, eu espero que vocês todos, nos seus veículos de comunicação, se informem mais, vejam os nossos boletins,
nós estaremos à disposição para responder perguntas específicas encaminhadas através de Flávia e nos ajudem nessa situação. Como o Nicoleles falou mais uma vez, nós temos um recrudescimento de casos em todo o país e no Nordeste também, enquanto nas capitais o número tem diminuído e está aumentando. Então, nós temos um combate e cada pessoa que vocês conseguirem mudar a posição delas a favor do que está recomendando a ciência, estará contribuindo para salvar vidas no futuro. Agradeço a vocês, então, a participação aqui. Eu gostaria de agradecer também a participação de todo mundo. Eu vou lembrar que esse vídeo vai ficar disponível no canal do Projeto Mandacaru no YouTube. O endereço está no chat, logo no lado esquerdo da tela. Agradeço a participação de todos vocês, principalmente ao grupo de assessoria do Projeto Mandacaru, aos voluntários do Projeto Mandacaru. Agradeço aos professores a disponibilidade de participar e esclarecer. E nós estamos à disposição para as futuras perguntas. E, no mais, é isso. Boa tarde, obrigado a todos, um bom trabalho e boa sorte. O nosso trabalho tem sido realmente importante. E, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Até mais. Obrigado. Obrigada, professores. Obrigada, Sérgio. Obrigada, professor Nicoleles.